Amém. Amém. Estava com saudades de pregar aqui. Esse mês eu não preguei aqui ainda. Eu já estava sentindo saudade, Rafa. Irmãos, quem é um pouco mais antigo, para não falar velho, né? Quem é um pouco mais antigo e mora em Uberlândia já tem um certo tempo, vai se lembrar de uma granja chamada Granja Resende. Quem é mais antigo aí conhece, já ouviu falar, obviamente. Era uma empresa grande aqui em Uberlândia, acabou fechando, né? Era uma empresa extinta. E meu pai, ele trabalhou lá por 21 anos. 21 anos meu pai trabalhou na Granja Resende, ele recebeu uma proposta para ir para a Granja Planalto. Ele pediu conta, foi para a Granja Planalto, lá ele trabalhou 9 dias e demitiram ele. Na época eu era muito novo, não sei o motivo pelo qual o meu pai foi demitido, mas com 9 dias ele já não trabalhava mais no Planalto, na Granja Planalto. Então meu pai tentou fazer alguns bicos, ele tentou mexer com feira, não deu certo. E aí um amigo dele, que era veterinário, ele conseguiu uma vaga para o meu pai lá em Bom Jardim. É por isso que nós nos mudamos para Bom Jardim. Então eu fui junto com a minha família, daqui de Uberlândia, para a cidade de Bom Jardim, no Rio de Janeiro. E eu lembro que durante a viagem, eu dormi a viagem praticamente toda. Saí daqui, apaguei. Quando eu acordei, vocês não têm noção onde eu estava. Eu acordei, eu estava no meio da ponte Rio-Niterói. Só isso. No meio da ponte Rio-Niterói. Minha mãe me chamou, que ela não queria que eu perdesse aquele momento. Eu acordei meio tonto, olhei para um lado, vi água, olhei para o outro, vi água, eu nunca tinha visto o mar na minha vida, a Rainha está rindo ali, ó. E eu entrei em desespero. Era água para tudo que é lado, e o ônibus não andava. Não, foi assustador. Água para tudo que é lado. Depois do susto, continua o medo, mas passa o susto. Eu fui apreciando, né, a paisagem, que é belíssima, inclusive. Mas realmente dá muito medo. Estar no meio da ponte Rio-Niterói dá muito medo, principalmente quando você passa pela primeira vez. Uma curiosidade, né, da ponte Rio-Niterói é que ela foi inaugurada em 1974. Antes da ponte Rio-Niterói, quem quisesse fazer a travessia do Rio para Niterói ou vice-versa, tinha que contornar a Baía de Guanabara. Isso levava aproximadamente de 2 a 3 horas. Era uma viagem longa, porque é um percurso curto, né? A ponte Rio-Niterói tem aproximadamente 14 quilômetros. Então, é uma distância curta. Só que para você contornar toda a Baía de Guanabara, era de 2 a 3 horas. De balsa, era de 45 a 1 hora. Depois da ponte Rio-Niterói, esse tempo baixou para 15 minutos. 10, 15 minutos, quando o trânsito está legal. Então, realmente, foi uma revolução para quem mora naquela cidade. Obviamente que eu não estou aqui para falar de pontes com vocês. Eu estou aqui para falar sobre uma das características do Evangelho. O Evangelho tem várias características. O Evangelho tem vários atributos. Um dos atributos do Evangelho, uma das características do Evangelho, é ser uma ponte de reconciliação. O Evangelho é isso. Ele é uma ponte de reconciliação, uma ponte de restauração. E essa ponte, chamada Evangelho da Graça de Deus, ela transforma ofensores e ofendidos em irmãos, restaura famílias e relacionamentos quebrados e transforma comunidades inteiras. Esse é o poder do Evangelho, esse é um dos poderes do Evangelho. E eu quero te convidar a olhar para uma história real, uma história que está na Bíblia, disso, de uma história dessa, de reconciliação, onde o Evangelho foi a ponte para que 2 pessoas antagônicas, 2 pessoas brigadas, 2 pessoas, digamos até inimigas, são reconciliadas por meio do Evangelho usada ali pelo apóstolo Paulo. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo a Filemão. Carta do apóstolo Paulo a Filemão. Nós vamos ler toda a carta, mas não assusta não. São só 25 versículos. Carta de Paulo a Filemão. Hoje você vai poder dizer que leu um livro da Bíblia inteira. Hoje você pode dizer isso. Nós vamos ler toda a carta. Conforme eu disse, é uma carta curta, apenas 25 versículos, mas não menospreze
esses apenas 25 versículos, porque tem muita riqueza aqui. Tem muita coisa preciosa nesses 25 versículos. Assim diz a carta de Paulo a Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Uma carta completa, uma carta bela, com muitas riquezas, mas é necessário, por mais que a gente compreenda já de início do que se trata essa carta, é importante talvez a gente fazer uma contextualização, saber o que está acontecendo aqui, quem são esses personagens, né? Filemão era um cristão, um homem rico, um homem de posses. Ele disponibilizava sua casa para receber a igreja de Cristo ali, e ali se reuniam, ali se cultuavam o Senhor. Então a casa de Filemão, isso era muito comum no primeiro século, as casas eram os próprios templos. Então Filemão recebia a igreja, recebia os cristãos para cultuar o Senhor ali. E ele tinha muitas posses, era um homem muito rico. E dentre as suas posses, ele tinha escravos. Eu já falei aqui algumas vezes, né, é importante a gente falar disso novamente. A escravidão daquela época era uma escravidão diferente da escravidão do século XIX que teve aqui no Brasil. Naquela época, a escravidão ela dava mais por conta de dívidas que a pessoa contraía e não conseguia pagar. Então ela se tornava escrava, né? Muitas vezes a própria família se tornava escrava e ela tinha que pagar pelo seu próprio trabalho. Ela só recebia comida, só recebia o lugar para dormir. Tudo que ela produzia era do seu credor, ficava para pagar a sua dívida. Essa provavelmente era a relação de Onésimo que nós vimos, né, e Filemão. Então Paulo escreve essa carta em uma de suas prisões. Possivelmente, Paulo estava preso aqui, segundo alguns historiadores e estudiosos, Paulo estava preso aqui em Roma. Era uma prisão domiciliar, não era uma prisão de cárcere, era uma prisão domiciliar. Paulo ele se encontra com Onésimo. Como era uma prisão domiciliar, Paulo ele poderia receber visitas.
Então, numa dessas visitas, ele recebe Onésimo e o improvável acontece. Paulo prega para aquele escravo, e aquele escravo é convertido a Jesus Cristo. Ele recebe a graça de Deus, ele se converte ao Evangelho. E mais do que isso, Onésimo, ele passa a ser um cooperador de Paulo. Ele começa a ser um ajudador de Paulo. Muitas vezes, possivelmente na própria pregação do Evangelho, ou muitas vezes saindo da casa, comprando alguma coisa para Paulo, mas ele se torna útil de alguma forma para o apóstolo Paulo. E o desejo de Paulo era mantê-lo ali. Paulo queria que Onésimo ficasse. Era um cooperador, se tornou um amigo, alguém útil, alguém que o ajudava. Só que ele não queria fazer isso sem a autorização de Filemão, que ainda era o dono de Onésimo, ainda tinha poder legal sobre Onésimo. Além disso, havia algo a ser reconciliado. Onésimo não apenas fugiu, ele não apenas fugiu, mas provavelmente ele roubou Filemão. Ele rouba Filemão e foge. Onésimo praticamente decreta a morte dele. Porque as leis romanas naquela época, para esse tipo de situação, eram leis duríssimas. Um escravo fugido e um escravo ladrão, ele praticamente decretou a sentença de morte dele. Então Paulo, ele começa a escrever nessa carta, preparando o terreno. Eu quero que você olhe comigo nos 3 primeiros versos, e você vai perceber a forma como Paulo inicia essa carta. Então olha comigo do verso 1 ao verso 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, diferente de outras cartas, se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, aos Colossenses, você vai perceber que Paulo geralmente iniciava com Paulo, apóstolo de Cristo. Geralmente Paulo inicia assim, né, a carta aos Gálatas, Paulo inicia geralmente assim. Só que nessa carta ele começa de uma forma diferente. Paulo ele não se apresenta como apóstolo. Paulo ele se apresenta como um prisioneiro. Paulo, prisioneiro de Cristo. Aqui Paulo começa a preparar o terreno. Paulo está se colocando na mesma posição de Onésimo. Ele vai tratar de um escravo, alguém que fugiu, alguém que não tinha liberdade. E Paulo aqui coloca-se no mesmo lugar. Ele começa a carta assim, Paulo, prisioneiro de Cristo, porque o assunto é justamente sobre um escravo. Então Paulo se apresenta como um prisioneiro. Esse início é totalmente pensado. Paulo era um homem muito inteligente. Muito inteligente. Esse início é totalmente pensado. Paulo, ele irá pedir a Filemão algo revolucionário. O que Paulo vai pedir para Filemão naquela época é algo revolucionário. E durante a escrita dessa carta, provavelmente Timóteo estava com ele, Áfia provavelmente era esposa de Filemão, Arquipo provavelmente era o filho de Filemão, então Paulo está escrevendo aquela família, e Paulo faz questão de lembrar a hospitalidade de Filemão. Ele recebia a igreja em sua casa, e isso alegrava o apóstolo Paulo. Então ele faz questão de lembrar que a igreja se reunia na casa dele, mas a situação era muito delicada. Era um assunto extremamente delicado. Onésimo errou. Esse escravo errou. E errou feio. Ele errou demais. Filemão ele tinha todos os direitos sobre Onésimo. E a lei romana daquela época, se Filemão quisesse, poderia até mandar crucificá-lo. De tão pesado que foi o erro de Onésimo e de tanto que as leis romanas em relação a isso eram pesadas. Enquanto eu estudava esse texto aqui, eu li sobre um relato real, de um escravo que foi lançado num lago cheio de piranhas, foi comido na frente de todo mundo, porque ele deixou cair uma taça. Enquanto estava tendo uma festa, ele tropeçou, caiu uma taça, essa taça quebrou. Os homens simplesmente pegaram aquele escravo e jogaram ele no lago, e vida que segue. Porque os escravos naquela época eram simplesmente vistos como objetos. Eles não eram vistos como seres humanos. Eram vistos como animais.
E assim que eles tratavam, assim que a maioria das pessoas, os homens, os donos, tratavam aqueles escravos. Então, Onésimo, ele errou muito, ele sabia que ele estava em maus lençóis, ele sabia que ele estava numa situação muito complicada. Provavelmente ele morava em Colossos, né, na cidade de Colossos. Ele foge de lá, ele vai para Roma, por quê? Roma é uma cidade maior, mais fácil de se esconder, mais fácil de ficar invisível. Só que ele fica sabendo que Paulo está preso, então ele vai até Paulo, e ali, conforme eu disse, o impossível, o inimaginável acontece. Aquele escravo, ele se converte ao Senhor. Mas era uma situação muito complicada. Muito complicada. Onésimo não tinha nenhum direito. E ele não tinha como se defender. Então, prosseguindo a carta, dos versículos 4 ao versículo 7, nós vemos aqui a tradicional oração de Paulo. Então ele diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então Paulo, ele continua aqui ainda preparando o terreno, e ele elogia a fé de Filemão. Eu gosto muito da tradução do versículo 6 da Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, o versículo 6 está traduzido assim: possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está lançando luz sobre Filemão, afirmando que ele é um homem generoso, e que essa generosidade é inspirada pela fé. E Paulo está falando o seguinte: Filemão, eu vou te falar algo daqui a pouco, mas eu preciso muito que você use essa generosidade para que você faça o bem que eu vou te pedir. Mais ou menos é isso que Paulo está falando. Ele está jogando luz à mente de Filemão. Ele está elogiando, Filemão, a sua generosidade, a sua fé. Ele está falando: Filemão, eu preciso muito que você utilize isso, porque o que eu vou te pedir vai depender muito, muito, muito disso. Muito dessa generosidade, muito dessa fé. E no verso 7, então, Paulo finaliza essa primeira parte, que é a parte da oração. Então ele fala que o fato dele receber os santos anima o coração dele, enfim. Paulo continua falando que essa parte, né, esse aspecto, esse atributo de Filemão é muito importante e muito anima Paulo naquele momento que ele estava, que era o momento de prisão. Prosseguindo a carta, dos versículos 8 ao versículo 20, agora nós entramos no conteúdo da carta. Então Paulo faz a sua iniciação, ele faz a sua apresentação, ele começa a preparar o terreno, e aqui ele fala, de fato, o coração dessa carta, o que ele deseja, por que ele está escrevendo. Então prossiga comigo, acompanhe comigo dos versos 8 até o verso 20. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos do Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Então aqui Paulo fala o que aconteceu. Ele conta que se encontrou com Onésimo, ele foi convertido ao Senhor, e agora Paulo pede para que Filemão o receba novamente, porém não mais como escravo, mas como um irmão na fé. Essa não é uma das cartas mais famosas de Paulo. Aqui Paulo não está combatendo nenhuma heresia, Paulo aqui não está tratando ou ensinando nenhuma doutrina, uma grande doutrina da fé.
Na verdade, essa carta, ela fala muito mais do coração pastoral de Paulo. Aqui nós podemos ver escancarado o coração pastoral do apóstolo Paulo, porque ele tinha uma situação muito difícil diante dele. Ele tinha, de um lado, um escravo ladrão e fugitivo, que havia com isso complicado a sua vida. Ele tinha decretado a sentença de morte dele, conforme eu disse, as leis romanas eram rigorosas nestes casos. Porém, após ouvir o apóstolo Paulo, esse escravo, fugitivo, ladrão, ele se converte, então ele tem essa pessoa. Do outro lado, ele tem Filemon, um cristão generoso, mas que tinha direitos legais sobre aquele escravo, e provavelmente ele não estava nada feliz com a situação. Além de fugir, ele foi roubado. Então, Filemon não estava provavelmente nada feliz com o que estava acontecendo, e nós não sabemos como que era a relação de Filemon com seus escravos. A gente não sabe, a Bíblia não conta, não temos nenhum relato em relação a isso. Porém, olhando somente para o texto, olhando somente para o pedido de Paulo, eu imagino que Filemon ele não tratava escravos fujões com a mesma generosidade com a qual ele tratava os seus irmãos em Cristo. Eu acho que Filemon era um homem duro nesse sentido. Talvez ele poderia tratar os escravos bem, mas nesses casos de escravos rebeldes, fujões e ladrões, talvez Filemon não tratasse com tanta generosidade ou com tanto amor. Então o que Paulo faz? Paulo apela para o amor. Paulo apela para o amor. Paulo ele começa a lembrar Filemon a sua natureza, a sua identidade. Paulo ele poderia usar a sua autoridade apostólica. Ele poderia falar assim: Filemon, eu estou te mandando como apóstolo que você receba Onésimo e não maltrate. Eu quero que você o receba, não maltrate e ainda receba-o como irmão. Paulo poderia fazer isso. Ele era um apóstolo. Filemon, ele sabia disso. Filemon era submisso a Paulo. Mas Paulo, ele apela para o amor. Ele vai além. Paulo, ele vai para a cruz. Paulo, ele olha para a cruz e apela para a cruz. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa carta, eu consigo me ver, tanto como Onésimo, quanto como Filemon. Eu quero te ajudar a se enxergar também, tanto como Onésimo, quanto como Filemon. Então, por um lado, eu me vejo como alguém que era escravizado pelo pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. A palavra onésimo, o original, na íntegra, significa, sabe o quê? Útil. A palavra onésimo significa útil. Todos nós, quando fomos criados, o homem, quando foi criado, ele foi criado útil para Deus. Mas o pecado fez com que essa utilidade se tornasse inutilidade. O pecado nos tornou inúteis. Antes, o homem era útil, mas depois do pecado, ele se tornou inútil. Então eu consigo me ver claramente como Onésimo. De certa forma, todos nós somos Onésimos. Ele é a personificação da rebeldia. O homem sem Deus é como Onésimo escravo, um rebelde, um fujão. Todo homem natural, ele foge de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém busca a Deus verdadeiramente. O homem natural não quer Deus. Eu e você não queríamos Deus, se não fosse pela graça de Deus. Então todos nós que estamos aqui, todo homem natural, ele é onésimo. Por mais que a gente não perceba, por mais que talvez seja inconsciente, nós somos escravos da nossa própria vontade. Nós somos escravos do nosso pecado. E nós fazemos aquilo que o nosso pecado manda. A gente acha que tem liberdade, mas não tem. Tudo que a gente faz, tudo que a gente produz sem Deus, nada mais é do que o desejo da sua carne. É a sua carne gritando, são seus desejos internos pedindo, e você simplesmente cede. Eu simplesmente cedia aos desejos do meu coração, aos desejos da minha carne. Então eu consigo me enxergar como esse homem,
um homem escravizado, sem liberdade, totalmente vendido ao pecado, rebelde, fujão, eu consigo me enxergar claramente em Onésimo. Por outro lado, eu consigo me enxergar também como Filemão. Hoje, alguém que foi alcançado pela graça de Deus, mas que ainda precisa conhecer mais a graça de Deus. Todos nós temos um pouco de Filemão. Todos nós conhecemos a graça, todos nós somos perdoados, mas a gente precisa conhecer mais dessa graça. A gente precisa ouvir mais dessa graça. Para que a gente possa não apenas conhecer essa graça, mas viver essa graça. É isso que Paulo está tratando aqui. Paulo está falando, intercedendo por um homem, mas ele está falando com um outro homem para ele entender mais e viver mais a graça, o qual um dia ele recebeu. Porque nós somos assim. Nós ouvimos a pregação, nós ouvimos o evangelho, mas muitas vezes a graça de Deus é apenas um conceito para nós. Muitas vezes a graça de Deus é apenas teologia para nós. E quando a gente tem que viver a graça de Deus, muitas vezes a gente não vive essa graça. Nós queremos graça para nós, mas raramente nós queremos graça para o outro. A gente vive num senso de justiça. Graça para mim e justiça para o outro. Eu quero graça para mim, eu quero perdão, eu quero que Deus tenha misericórdia, eu quero que Deus age de forma bondosa para comigo, mas o outro que errou, eu quero que Deus aplique justiça. Eu quero que Deus dê saída sobre ele, porque ele errou. Mas quanto a mim, não. A mim eu quero graça. Eu quero que Deus seja bondoso. Eu quero que o favor imerecido de Deus me alcance. E é nessa posição que Paulo está. Paulo está diante de um Onésimo, de um escravo, que agora é convertido. Agora ele é um crente. De outro lado, ele tem já um crente que precisa conhecer mais da graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta. Onésimo, ele experimentou uma conversão genuína. Onésimo, ele estava disposto a enfrentar as consequências do pecado dele. Mas, por outro lado, ele tinha Filemão, um homem que tinha direitos sobre aquele escravo. Conforme eu disse, ele era um cristão genuíno, porém um cristão que talvez tinha dificuldade em perdoar. Talvez Filemão tinha dificuldade em agir de forma generosa nesses casos. Conforme eu disse, nós experimentamos a graça de Deus, experimentamos o amor e o perdão de Deus em Jesus, um amor e um perdão que perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, porém muitas vezes nós não conseguimos ser graciosos. A gente não consegue perdoar quem nos ofende. A graça que nos é dada deve ser compartilhada. Aquilo que nós recebemos, ela deve ser compartilhada tanto com palavras, nós precisamos pregar sobre essa graça, mas também com ações. Nós precisamos viver essa graça. E Paulo estava aproveitando aquela oportunidade para ensinar isso a Filemão e para ensinar isso a nós. Nós precisamos entender e viver mais a graça de Deus. Quantas vezes um Filemão, aliás, um Onésimo, não atravessa a sua vida? Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com um Onésimo atravessando a nossa vida? A gente vive num mundo de ofensas. Ora nós ofendemos, ora nós somos ofendidos, talvez a gente ofenda mais do que é ofendido. Mas nós vivemos num mundo assim. Ora eu sou ofendido, ora alguém me ofende, ora eu ofendo alguém, mas a regra para nós cristãos é sempre o amor. A regra para quem conheceu a graça de Deus é o amor. E Paulo então apelou para o amor, porque ele queria tocar a consciência de Filemão. Conforme eu disse, ele poderia usar a autoridade dele. Ele poderia falar assim: Filemão, faça o que eu estou te mandando, e não discute não.
Mas Paulo, ele está apelando para a consciência de Filemão, falando assim: Filemão, não se esqueça da graça que você recebeu, não se esqueça do perdão imerecido que você recebeu, porque eu estou te enviando alguém que nesse momento precisa de perdão. Não se esqueça disso, Filemão. Não se esqueça disso, Rafael. Não se esqueça disso, pode colocar o seu nome. Não se esqueça disso. Quando um Onésimo passar na sua vida, quando alguém te ofender, não se esqueça da graça que você recebeu. Porque nós precisamos compartilhar, não somente pregando, mas também vivendo. Paulo, ele apela também para a soberania de Deus. Ele fala do amor, mas ele também apela para a soberania. Muitas vezes a gente não entende porque tem um Onésimo na nossa vida. Todos nós temos alguém que parece que é enviado para atrapalhar a nossa vida. Ou acontece só comigo, às vezes, no meu trabalho, né? Gente, todo mundo tem um Onésimo. E às vezes a gente fica se perguntando por quê. Eu estava aqui na minha vida, tranquilo, estou buscando ser santo, estou buscando viver o Evangelho, e de repente aparece um Onésimo na minha vida, uma pessoa que vem só me atrapalhar. Paulo, ele apela para a soberania de Deus, falando justamente isso para Filemão. Filemão foi prejudicado, ele foi roubado, ele foi enganado. Mas Paulo argumenta o seguinte, ele fala o seguinte: Filemão, ele veio para cá, e ele se converteu ao Senhor, e se ele não tivesse te roubado, talvez ele não teria fugido, e talvez ele não teria me encontrado, e talvez eu não teria oportunidade de pregar o Evangelho para ele, e ele não teria se convertido. Filemão, olha para os planos de Deus, olha para aquilo que Deus está fazendo. Ele chegou até a mim, pela graça de Deus ele foi perdoado, e eu estou te enviando agora, Filemão, alguém útil. Por mais que ele tenha trabalhado para você, eu te garanto que tudo que ele fez não vai ser tão útil quanto o que ele vai fazer agora. Filemão, presta atenção. Esse homem agora é cristão. Você talvez não tenha entendido por que você sofreu essa injustiça, Filemão. Por que ele te roubou? Por que ele veio para cá? Por que ele fugiu? E da mesma forma nós não vamos entender por que um Onésimo atravessou em nossa vida. Talvez você vai perguntar para Deus por quê? Senhor, por que está acontecendo? Por que essa pessoa está tentando me atrapalhar? Por que ela está fazendo um inferno na minha vida? E talvez você vai receber de Deus um sonoro silêncio. Muitas vezes é isso que a gente ouve de Deus, somente um silêncio. Nem sempre a gente vai saber o porquê que situações assim acontecem em nossas vidas. Nem sempre Deus está interessado em mostrar o porquê dessas situações. Mas, na verdade, o que Deus quer é que a gente apenas confie em seus planos. Ele sabe o que ele está fazendo. Quando Onésimo roubou Filemão e fugiu, isso tudo estava dentro dos decretos de Deus. Deus sabia o que estava acontecendo. Deus sabia que Onésimo ia encontrar Paulo. Deus sabia que pela pregação Onésimo ia se converter. Nada sai do controle de Deus. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Então Paulo, ele apela para isso também. Ele apela para a soberania. E diz: Filemão, por mais que você não esteja entendendo, Deus tem um plano, Deus tem os seus decretos, e tudo está acontecendo conforme Deus decretou. Eu quero prosseguir, e eu disse que eu consigo me ver claramente como Onésimo, um ex-escravo liberto pelo Evangelho. Me vejo também como Filemão, um cristão alcançado pela graça, que precisa aprender mais sobre essa graça. Mas quando eu olho para Paulo, eu vejo muito de Jesus em Paulo. Eu vejo muito de Cristo no apóstolo Paulo. Porque Paulo é um discípulo que entendeu o real significado da palavra discípulo. Paulo entendeu o que é ser discípulo. Ele entendeu o que é ver Jesus como mestre. E imitar Jesus como um discípulo.
ele não apenas ensina sobre Jesus. Paulo, ele buscava viver como Jesus. Eu quero te mostrar como. Por meio dessa história, eu quero te mostrar como Paulo, ele buscava viver como Jesus. Então, em primeiro lugar, Paulo, ele intercede por Onésimo. Assim como Jesus intercede por nós junto ao Pai, Paulo intercede por Onésimo junto a Filemão, pedindo que o receba não mais como escravo, mas como irmão. Assim como Jesus nos reconciliou com o Pai, Paulo é a ponte usada por Deus para nos reconciliar com o próprio Deus. Então Paulo está intercedendo por Onésimo. Ele está fazendo aqui uma ponte. Ele está reconciliando um escravo fujão que agora é cristão a Filemão, alguém que tinha total direito sobre Onésimo e que poderia até mandar matá-lo. Deus tinha total direito sobre nós e poderia nos mandar para o inferno. Jesus na cruz nos reconcilia com o Pai. Paulo está olhando para esse exemplo de Jesus e ele está fazendo o mesmo. Ele está reconciliando dois inimigos, duas pessoas que normalmente não sentariam na mesma mesa. Então, em primeiro lugar, é isso. Paulo, ele intercede por Onésimo. Em segundo lugar, Paulo se coloca disposto a pagar qualquer dívida de Onésimo. Jesus, ele morreu por nossos pecados, pagando a dívida que a gente não podia pagar. O nosso débito era estratosférico. Nem se a gente tivesse 1000 vidas, nós poderíamos pagar aquilo que nós devíamos a Deus. E o cristão, assim como Jesus, ele é chamado a levar o dano para que o evangelho seja glorificado. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela morte não era dele. Ele levou o dano por nós, ele pagou a dívida por nós. E é justamente isso que Paulo está fazendo aqui. A gente precisa entender que sofrer o dano não é sofrer por sofrê-lo. Não é isso. Mas é sofrer de uma forma consciente as injustiças para que o evangelho seja refletido por minha vida. Quando eu sofro dano de forma consciente, eu estou refletindo aquilo que Jesus fez na minha vida. Ele pagou uma dívida por nós. Ele levou o dano por nós. Ele foi crucificado. Ele foi açoitado. Não foi uma morte qualquer. Não foi um veneno que ele tomou e morreu rapidamente. Foi uma morte de cruz. A morte que era para eu e você ter morrido. Ele morreu em nosso lugar. Paulo, ele sabe disso. Paulo, ele busca viver isso. Então, ele diz para Filemão, Filemão, se ele te roubou, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Quando a gente se encontrar, Filemão, a gente resolve esse negócio. Mas joga na minha conta. Receba-o como irmão e joga a dívida dele em mim. Eu pago. Essa dívida não era de Paulo. Essa dívida era de Onésimo. Mas Paulo segue Jesus. Paulo é um discípulo de Cristo. Então ele coloca na sua própria conta aquilo que Onésimo devia. Em terceiro lugar, a relação senhor-escravo é transformada em uma relação de irmãos por intermédio do apóstolo Paulo. Jesus transformou a nossa relação quebrada com Deus pelo pecado por meio de sua obra e nos transformou de inimigos de Deus em filhos, restaurando a nossa comunhão com o Pai. Eu já disse isso algumas vezes. Às vezes você vê inimigos sendo transformados em amigos. E algumas vezes você vê isso. Mas inimigos sendo transformados em filhos, somente o Evangelho. Porque é justamente isso que nós éramos. Inimigos da lei de Deus, inimigos da cruz, inimigos do próprio Deus. É assim que a Bíblia nos relata, como inimigos de Deus. Jesus na cruz, ele não só nos torna amigos, mas ele nos torna filhos. E não só filhos, mas filhos amados. Paulo, ele está seguindo essa diretriz de Jesus. E ele está aqui fazendo a mesma coisa, sendo essa ponte, reconciliando duas pessoas, um senhor e um escravo, não mais numa relação de negócios, mas numa relação de amor. Isso é revolucionário para a época. Ninguém pensava nisso.
um senhor receber um escravo fujão, não como mais escravo, mas como um irmão, podendo usufruir da sua própria casa, comendo à mesa, junto com Filemão, isso é revolucionário. Da mesma forma que a cruz é revolucionária. Porque, conforme eu disse, ela transforma inimigos em filhos. E por conta de Jesus, hoje nós também temos um lugar à mesa. É por isso que nós celebramos a ceia. Porque aqui é para a gente se lembrar que nós temos um lugar à mesa. Nós não poderíamos nem chegar perto dessa mesa. Hoje nós somos convidados a tomar dessa ceia, a tomar e comer nessa mesa. Por conta daquilo que Jesus fez. Por conta dessa reconciliação, por conta desse aspecto do Evangelho. E isso tem que ser uma marca em nós. Nós precisamos ser apaciguadores. Nós precisamos jogar água, não gasolina. O cristão tem que ser esse apaziguador. Em quarto lugar, Paulo lembra Filemão a agir pela graça e não pelo direito legal de punir Onésimo. Então Jesus nos oferece perdão e reconciliação não pelo que merecemos, mas pela graça. Jesus usa de misericórdia e pede a Filemão que faça o mesmo com Onésimo. Então Paulo está falando com Filemão: Paulo, se lembre da graça que você recebeu. Não trate Filemão pelos direitos que você tem, mas trate, Onésimo pelos direitos que você tem, mas trate Onésimo com a graça de Deus. E mais uma vez, graça e misericórdia devem ser visíveis em nós. Quanto mais consciente eu e você estamos disso, mais graça e misericórdia nós oferecemos. Quanto mais eu medito, quanto mais eu estou consciente da graça que eu recebi, mais graça eu ofereço. E é justamente aqui, nesse ponto, que Paulo está tocando a consciência de Filemão. Então Paulo termina essa carta dizendo que confia que Filemão vai obedecê-lo. Paulo acredita, por conta do Evangelho, por conta da graça de Deus, que Filemão vai ouvi-lo, que Filemão será submisso. E Paulo se mostra otimista. Ele fala: prepara um lugar para mim, que logo eu estarei com vocês. Então, essa é uma carta do Evangelho prático. Por meio dele, nós aprendemos, por meio dessa carta, nós aprendemos de uma forma nítida, por meio desses três personagens, a beleza do Evangelho. Um escravo, um senhor ofendido e um intercessor. E a pergunta que eu faço é: quem é você? Quem é você nesses três? Talvez hoje você ainda seja Onésimo. Talvez você ainda esteja escravizado. Pelo menos em alguns aspectos da sua vida, em algumas áreas da sua vida. Talvez você ainda é preso a alguns hábitos, a alguns pecados. Talvez em alguns aspectos você ainda é rebelde contra Deus. Talvez você ainda seja Onésimo. Talvez você esteja tentando, com as suas forças, fugir de Deus. Talvez você tenha entrado aqui como Onésimo. Às vezes você nem gostaria de estar aqui hoje. Talvez você gostaria de estar em outro lugar. Mas hoje pode ser o fim dessa fuga. Assim como Onésimo, que recebeu a graça de Deus, foi perdoado, você também pode se acertar com Deus. Talvez você seja Filemão, alguém que experimentou a graça de Deus, mas que ainda precisa aprender mais sobre ela. E, acima de tudo, precisa vivê-la muito mais. Porque a graça de Deus é o poder que emana de Deus, que nos dá força para pararmos de agir conforme o nosso senso de justiça e olhar para aqueles que estão ao nosso redor com o mesmo olhar que Jesus nos olha. A graça é o poder de Deus, que nos faz olhar para os onésimos da nossa vida e perdoá-los, e agir com graça, porque é justamente assim que nós estávamos, perdidos, escravizados. E nós somos libertos, nós somos amados, nós somos perdoados. E conforme eu disse, quanto mais conscientes nós estamos dessa graça, mais consciente nós seremos em relação a sermos graciosos, a agirmos com bondade pessoas que atravessam a nossa vida. Porém, para você ser liberto como Onésimo, para você experimentar a graça
como Onésimo experimentou, para que você possa aprender mais da graça de Deus, você precisa de um intercessor, de um reconciliador, não como Paulo, mas como Jesus. Você precisa de Cristo. A sua fome por Cristo tem que ser enorme. Você não pode ficar satisfeito com a sua vida, do jeito que você está vivendo. Você precisa fazer uma análise da sua vida. Você precisa olhar para Jesus e olhar Jesus como um padrão de vida. E se você não está conseguindo ser como Jesus, um imitador de Jesus como Paulo era, você precisa de Cristo. Você precisa ir até Ele. Você precisa pedir para Jesus te transformar como um imitador. Você precisa falar, Senhor, preciso que o Senhor toque o meu coração, derrame mais graça sobre mim, para que eu possa ser como o apóstolo Paulo, um reconciliador, alguém que vive de fato o Evangelho, não apenas fale do Evangelho, mas viva o Evangelho. Quem você é? Onésimo, Filemon, Paulo. Você é um desses três. Se você é Onésimo, se você é Filemon, peça a Deus. Clame ao Espírito. Conforme eu disse, não fique satisfeito com a sua vida, da forma que você está vivendo. Olhe para os seus pecados e leve seus pecados a sério. Se você tem um Onésimo que precisa perdoar, perdoe. Se tem alguém na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, que você precisa agir com graça, haja. Se alguém na sua casa, faça isso. Mas busque ser como um reconciliador, alguém que dispensa a graça de Deus, da mesma forma que o apóstolo Paulo fez para reconciliar duas pessoas que eram inimigas e fez com que eles se tornassem irmãos em Cristo.